Descobri pelo celular que minha namorada me traía com alguém do trabalho. Eu sempre achei que meu relacionamento era sólido. Estávamos juntos há quase 4 anos, e eu acreditava genuinamente que tínhamos algo raro. Ela, a pessoa que vou chamar aqui de Ellie, era carismática, engraçada e tinha uma energia que iluminava qualquer lugar. Todos diziam que combinávamos, que éramos o casal exemplo, eu também acreditava nisso. Éramos daqueles que ainda tinham pequenos rituais bobos, como escolher juntos qual série começar ou brigar de leve para decidir onde jantar. Era confortável, e eu nunca imaginei que a rotina pudesse esconder alguma coisa. As coisas começaram a mudar de forma quase imperceptível. No começo, eram detalhes, ela ficava mais tempo no celular, rindo sozinha de mensagens que não compartilhava comigo. Quando eu perguntava, ela dizia coisa de grupo de amigas, depois, vieram as desculpas. Reuniões que terminavam mais tarde, saídas improvisadas que não eram comuns nela. Eu ainda confiava, não queria ser paranoico. Mas no fundo, aquela sensação incômoda começou a crescer. Uma noite, quando ela voltou mais tarde do que o normal, percebi algo estranho. O perfume que ela usava estava mais forte do que o habitual, como se tivesse reaplicado antes de chegar em casa. Pode parecer besteira, mas foi naquele momento que minha mente começou a montar peças de um quebra-cabeça que eu não queria resolver. Foi no fim de semana seguinte. Ela disse que ia encontrar uma amiga para um café rápido. Eu não desconfiei muito, até receber uma notificação no meu celular. O detalhe é que a conta do Spotify dela estava conectada no meu notebook, e de repente, no meio da tarde, começou a tocar uma playlist romântica. Só que a localização do dispositivo conectado aparecia em um bairro totalmente diferente de onde essa amiga morava. Meu coração disparou. Eu fiquei paralisado olhando para a tela, tentando racionalizar. Poderia ser um erro do app, poderia ser que ela tivesse esquecido de mudar algo. Mas lá no fundo, eu já sabia que não. Quando ela voltou horas depois, sorrindo como se nada tivesse acontecido, eu juro que foi a primeira vez que senti raiva de verdade. Eu não a confrontei naquele momento, mas algo dentro de mim mudou. Era como se uma fenda tivesse se aberto. Eu ainda não tinha provas, mas estava decidido a descobrir a verdade, mesmo que isso me destruísse. Depois daquele episódio com o Spotify, minha cabeça não parava. Eu tentava me convencer de que estava exagerando, mas cada gesto dela parecia suspeito. Quando estávamos juntos, percebi que ela virava o celular para baixo na mesa, coisa que nunca fazia antes. As notificações pareciam multiplicar, comecei a reparar em detalhes, mensagens respondidas rápido demais. Pequenos sorrisos enquanto digitava, desculpas novas para sair sozinha. Era como assistir a uma peça de teatro em que eu era o único que sabia que algo estava errado. Não sei se já passei a linha da obsessão naquele momento, mas admito, comecei a olhar discretamente o histórico do navegador dela no laptop. Queria entender se havia algo concreto. Não encontrei nada. Até que percebi que ela tinha começado a usar o modo anônimo. Numa noite qualquer, tentei puxar conversa. Perguntei, de forma leve, se estava tudo bem entre nós, se ela tinha percebido alguma mudança. Ellie sorriu, segurou minha mão e disse que estava apenas cansada do trabalho. Você anda meio paranoico, ela completou. Rindo, aquilo me cortou por dentro. Eu não queria ser o namorado controlador, mas as peças estavam se encaixando rápido demais. A cada palavra dela, eu sentia como se estivesse sendo manipulado. Decidi não pressionar mais naquela noite. Fiquei observando. Ela se levantou para tomar banho e levou o celular junto. Não sei explicar porquê, mas eu sabia que naquele aparelho estava a chave para todas as respostas que eu não tinha coragem de pedir diretamente. A oportunidade veio no dia seguinte. Ela esqueceu o celular em cima da mesa enquanto foi ao mercado. Minhas mãos tremiam quando peguei o aparelho, como se eu estivesse prestes a cometer um crime. Desbloqueei rápido, o código eu sabia de cor. Abri o WhatsApp. No topo, um contato salvo apenas com iniciais, MR. O coração disparou, as mensagens não deixavam margem para dúvidas, conversas longas, íntimas, cheias de piadas internas e referências a encontros recentes. Havia até uma foto dela sorrindo no carro, com a legenda, mal posso esperar para te ver de novo. Eu senti o chão desaparecer. Era como se alguém tivesse me arrancado de dentro do meu próprio corpo. O sangue subiu à cabeça. E eu não sabia se chorava, gritava ou quebrava alguma coisa. Naquele instante, percebi que a dúvida tinha acabado. Eu tinha a confirmação que nunca quis ter. Segurei o celular nas mãos, ainda aberto na tela da traição, e pensei, o que eu faço agora? Depois de ler aquelas mensagens, coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Quando ela voltou do mercado, sorridente, como se nada tivesse acontecido, senti uma náusea subir pela garganta. Eu queria explodir, jogar a verdade na cara dela naquele instante. Mas algo me segurou.
Talvez fosse medo de ouvir a confirmação da boca dela, talvez fosse a necessidade de planejar cada palavra antes do confronto. Passei o resto do dia em silêncio, fingindo normalidade. Cada vez que ela se aproximava, eu sentia como se fosse uma estranha dormindo na minha cama. A mentira pairava no ar, sufocante, mas ela parecia não perceber o quanto eu já sabia. Nos dias seguintes, tentei agir naturalmente, mas a máscara estava pesada demais. Cada pequeno gesto dela me feria, o boa noite mecânico, os beijos sem intensidade, até o jeito como ria das mensagens no celular. Eu me perguntava se ela percebia minha mudança ou se estava tão envolvida em sua vida paralela que nem notava mais. O simples ato de compartilhar a mesma mesa no café da manhã virou tortura. Eu a observava como quem analisa um inimigo disfarçado. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça cruel. O perfume reaplicado, as roupas escolhidas com mais cuidado, os sumiços estratégicos. Numa madrugada insone, deitado ao lado dela, decidi que não podia mais continuar naquele limbo. O silêncio estava me matando, corroendo minha sanidade. Comecei a planejar o confronto. Não queria apenas acusá-la, queria provas que a obrigassem a admitir. Pensei em prints das mensagens, pensei em seguir seus passos. Mas no fundo, eu sabia que só precisava da coragem. Olhei para ela dormindo tranquilamente, o celular ainda ao alcance da mão, e me perguntei como alguém podia descansar depois de enfiar uma faca nas costas de quem confiava. A respiração dela era calma, quase inocente. Mas para mim, soava como o som mais falso do mundo. Decidi, no próximo deslize, eu não ficaria em silêncio. Eu colocaria tudo sobre a mesa, e não precisei esperar muito. 2 dias depois, vi com meus próprios olhos algo que não poderia mais ser ignorado. Era uma tarde comum de quinta-feira. Ela disse que sairia para resolver coisas do trabalho e eu, por acaso, saí mais cedo do escritório. Estava dirigindo de volta quando passei por um café discreto, numa rua que quase nunca usávamos. Foi aí que a vi. Ela estava sentada na varanda do café. Não estava sozinha. Um homem, alto, cabelo escuro, expressão confiante, segurava a mão dela sobre a mesa. Eles riam juntos, como se fossem cúmplices de uma história secreta. Meu coração disparou. Estacionei o carro em um canto, mas não consegui descer. Fiquei apenas observando, em choque. Não eram mensagens escondidas, não era paranoia, era real, na minha frente. Quando ele se inclinou e beijou o rosto dela, eu quase esmaguei o volante. Aquilo foi o tiro final. Não havia mais como negar. Esperei até ela voltar. O silêncio daquela noite era diferente, quase palpável. Ela entrou em casa sorrindo, carregando uma desculpa ensaiada. Eu já estava sentado no sofá, sem disfarçar a tensão. Então, como foi no trabalho? Perguntei, a voz baixa, mas firme. Ela congelou por um segundo. Aquela fração de hesitação me disse mais do que qualquer palavra. Peguei o celular dela, que tinha deixado na mesa, e mostrei as mensagens abertas, que eu já tinha printado. Depois, olhei nos olhos dela e soltei, eu te vi hoje. No café, o rosto dela perdeu toda a cor. Era como se tivesse levado um tapa invisível. Não é o que você está pensando. Começou ela. Com a voz trêmula, um riso amargo, quase desesperado. Não é? Porque eu vi você de mãos dadas com ele. Vi o beijo. Li as mensagens. Ela tentou se recompor, mas cada palavra que saía parecia mais frágil que a anterior. Ele é só um amigo, eu. Eu estava confusa, confusa. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um insulto. Meses de traição resumidos em uma desculpa patética, confusa? Repeti, sentindo minha voz tremer entre raiva e dor. Você destruiu tudo. E ainda tem coragem de mentir olhando na minha cara. Ela chorava, mas não consegui sentir pena. Não havia espaço para compaixão naquele momento. O que me restava era uma mistura ácida de ódio e amor, que me corroía por dentro. Foi quando percebi que aquela não seria apenas uma discussão. Era o começo de algo muito maior. Ela, ainda chorando, sussurrou, eu preciso te contar a verdade. Mas não aqui. Fomos até o quarto. Ela fechou a porta e ficou em pé, os olhos vermelhos, respirando rápido. Eu esperava um pedido de desculpas direto, mas não foi isso que recebi. Eu errei. Mas você precisa entender o porquê, disse ela, com a voz quase inaudível. Sentei na beira da cama, ainda em choque. Ela continuou, não era minha intenção me envolver com ele. No começo era só conversa, algo leve. Eu me sentia sozinha, sabe? Você sempre ocupado, distante. As palavras me atingiram como facadas. Eu queria gritar que aquilo era desculpa esfarrapada, mas fiquei em silêncio, deixando-a falar. Ela se aproximou e tentou segurar minha mão. Eu recuei. Você também mudou, disse ela, encarando-me. Sempre no trabalho, sempre cansado.
Eu tentava conversar, mas parecia que você já não estava aqui comigo. Aquilo me deixou atônito. Em questão de minutos, a traição dela tinha virado um julgamento contra mim. Então, a culpa é minha? Perguntei, a voz falhando de incredulidade. Ela chorava mais, mas agora havia algo estranho em seu choro. Soava quase ensaiado, como se fosse uma arma para me enfraquecer. Eu não estou dizendo isso. Ela respondeu, desviando os olhos. Mas eu precisava sentir que ainda era desejada. E ele estava lá. Foi então que a bomba veio. Não foi só uma vez, confessou, finalmente, olhando fixo para mim. Aconteceu mais de uma vez. Mas eu juro que já ia terminar tudo. Senti como se meu corpo inteiro estivesse pegando fogo. Meu peito doía, minhas mãos tremiam. O chão parecia sumir a cada palavra dela. A raiva crescia em mim, mas junto dela havia um medo ainda maior. O medo de que, por mais que doesse, uma parte de mim ainda não queria deixá-la. Ela enxugou as lágrimas e disse, eu escolho você. Eu quero ficar com você. Só precisamos superar isso. As palavras ecoaram no quarto como um veneno doce. Por dentro, eu sabia que nunca seria capaz de superar isso. Mas o modo como ela falava, como se acreditasse que ainda tinha poder sobre mim, fez algo se acender dentro da minha mente. Eu não queria apenas respostas. Eu queria que ela sentisse o mesmo vazio que me devorava. Foi nesse momento que percebi, não bastava descobrir a traição. Eu precisava decidir o que faria com a verdade, e parte de mim já pensava em vingança. Naquela noite, depois da confissão dela, eu não disse nada. Apenas fiquei em silêncio, observando enquanto ela chorava e repetia que me amava, que queria consertar tudo. Eu deixei. Vamos conversar amanhã, murmurei, fingindo calma, mas por dentro, a tempestade crescia. Não havia como simplesmente dormir ao lado dela sabendo de cada detalhe nojento que ela tentava amenizar. Enquanto ela apagava rapidamente, exausta de chorar, eu fiquei acordado. O teto do quarto parecia me esmagar. Deitado, comecei a pensar em tudo que tinha perdido: a confiança, o tempo, a segurança de acreditar em alguém. A dor virou combustível. Eu não queria só respostas, queria que ela sentisse a mesma humilhação. Não pensei em violência física, mas em algo pior: destruir a imagem que ela tanto prezava. Ela era querida por amigos, família, colegas de trabalho. Sempre aquela mulher perfeita. A parceira exemplar. Peguei meu celular e olhei para os prints das conversas. Bastava enviá-los para algumas pessoas certas e a máscara dela cairia em segundos. Bastava apertar um botão para o mundo inteiro saber quem ela realmente era. Sorri pela primeira vez em dias. Não de felicidade, mas de um prazer amargo. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa com ela. O sol entrava pela janela, mas para mim tudo parecia cinza. Você está disposta a fazer qualquer coisa para salvar isso? Perguntei, minha voz fria. Ela assentiu de imediato, desesperada. Qualquer coisa. Abaixei os olhos para o celular, com os prints abertos. Eu não ia mandar ainda, mas queria ver até onde ela iria. Então, você vai me provar, disse eu, firme. Vai cortar todo o contato com ele. Vai apagar cada mensagem, cada lembrança. Vai me dar acesso ao seu celular, às suas redes. Tudo. Ela empalideceu, mas concordou. Eu sabia que não era arrependimento verdadeiro, mas medo de perder a estabilidade. Foi nesse instante que percebi, eu tinha virado o jogo. E, de certa forma, ela agora estava nas minhas mãos. Enquanto ela apagava as mensagens sob o meu olhar, uma pergunta martelava na minha cabeça: será que eu realmente quero continuar com alguém que eu já comecei a destruir por dentro? Nos dias seguintes, a relação virou uma encenação grotesca. Ela tentava agir como se tudo estivesse normal, mas eu percebia cada olhar nervoso, cada gesto forçado. E eu? Eu já não era o mesmo. Eu tinha as provas, eu tinha o controle. Era como segurar uma arma invisível apontada para a cabeça dela. Bastava um clique para destruir a imagem perfeita que sustentava diante do mundo. Às vezes, me pegava observando-a em silêncio, e ela desviava o olhar, insegura. Eu já não a via como antes. O amor tinha virado uma mistura venenosa de rancor e poder. Numa noite de domingo, sentei com ela no sofá. O clima estava pesado, e ela parecia sentir que algo definitivo estava por vir. Eu fiz tudo o que você pediu, disse ela, quase sussurrando. Eu cortei contato. Eu quero que a gente se cure disso. Olhei para ela longamente. A mulher que dizia me amar era a mesma que tinha rido em outro colo, que tinha me apunhalado pelas costas. Eu não conseguia mais acreditar em cada palavra, em cada lágrima. Peguei o celular e mostrei os prints, ainda intactos. Eu poderia enviar isso agora mesmo, falei, sem elevar a voz. Para sua família, para seus colegas, para todos. Ela empalideceu, segurando o ar como se fosse desmaiar. Por favor, não faz isso. Então me responde, interrompi.
Por que eu deveria ficar? O silêncio dela foi a resposta mais cruel. Ela não tinha nada que pudesse remendar o que tinha sido destruído. Levantei-me, guardei o celular no bolso e caminhei até a porta. Cada passo parecia pesar toneladas, mas também trazia uma sensação de libertação. Ela me seguiu, chorando, implorando. A gente pode recomeçar? Eu prometo. Virei-me pela última vez. O rosto dela estava desfeito em lágrimas, mas meus olhos já não viam a mulher que eu tinha amado, apenas a estranha que me transformou em alguém que eu mal reconhecia. Não existe recomeço depois de você me matar vivo, disse, firme, e saí, deixando para trás não só ela, mas a versão de mim que acreditava no amor cego. Na rua, o vento gelado bateu no meu rosto. Senti a dor ainda latejando, mas junto dela havia uma estranha sensação de clareza. Eu sabia que as cicatrizes ficariam para sempre. Mas, pela primeira vez em meses, eu tinha certeza de algo: nunca mais deixaria alguém ter tanto poder sobre mim, e é por isso que escrevo aqui hoje. Porque às vezes, a maior vingança não é destruir quem nos traiu, mas ter coragem de abandonar e seguir, mesmo com o coração em pedaços. Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.